Eu errava nisso. E por isso as pessoas não me respeitavam no meu ambiente de trabalho, na rua, no dia a dia, até mesmo no colégio, quando eu era mais novo. E eu vou passar isso aqui pra você agora. Sua entonação de voz, o jeito que você fala. Não adianta você ter um corpo forte, musculoso, ser alto, boa postura, cara fechada, ser atraente, ser tudo. Ter tudo que aparenta você ser um homem respeitado. Só que quando você for colocar em prática a sua comunicação, um simples bom dia para alguma pessoa desconhecida, uma simples reunião, quando é a sua vez de falar, você simplesmente foge, ou quando você vai falar, a sua voz sai muito fina. Isso não é esperado pelas pessoas. Muitas das vezes, as pessoas têm uma imaginação de como é sua voz quando olha para sua aparência, tá? Isso é muito fato. Se você vê um homem grande, alto, forte, você imagina que a voz dele também seja comparado a isso. Seja uma voz, gravação mais grave, mais lenta, uma voz que passe mais respeito, profundidade no que fala. Só que se você vê uma pessoa mais baixa, magra, né, com aquela famosa vestimenta toda larga, óculos caído, cabelo bagunçado, rosto cheio de manchas, você imagina que essa pessoa vai ter uma voz grave? Não, porque a imagem que ela passa é de que, cara, esse homem não se desenvolveu ainda. É. Só que é um problema que muitos dos homens enfrentam hoje. E o principal causador desse motivo é simplesmente o medo, a ansiedade. É pensar que você tá intimidando alguém, principalmente quando for falar com mulheres. A pessoa acha que, ao falar com mulher, tem que usar a voz fina, porque tem medo de estar intimidando ou causando algum tipo de incômodo. Cara, não tem isso. As pessoas não pensam assim quando vai falar com você. Tem mulheres que têm a voz mais grossa, tem mulheres que têm a voz mais firme. Isso não é sinônimo de vergonha, não é pra você pensar: "Nossa, como eu sou horrível, como minha voz é feia", não. Acontece que, se você não tiver uma voz fixa, ficar mudando ela toda hora, as pessoas vão achar que você tá fazendo de gracinha, tá fazendo de bobagem, tá querendo mudar a sua personalidade, né. Só que eu vou te falar uma coisa simples aqui: perca o medo, perca a ansiedade. As pessoas não estão nem aí pra falar a verdade pra você. Ninguém liga se sua voz é fina, fraca, baixa, alta, né, as pessoas nem pensam nisso. Mas quando você for falar com alguém, tente isso pelo menos uma vez. Entrou numa sala, tem as pessoas, diga um bom dia com mais firmeza, diga um bom dia com mais autoridade. A sua imagem vai mudar automaticamente, porque as pessoas vão enxergar você diferente. É isso que muda você. Não adianta você causar uma boa impressão só com a sua aparência, mas se a sua voz não estiver compatível, infelizmente, algumas pessoas não vão te respeitar. Você tem medo às vezes de falar com seu líder, com seu chefe, pessoas ali de autoridade, né, no trabalho, ou até mesmo de falar com o seu professor, com o seu diretor, com alguém ali dentro, né, daquele ambiente escolar, trabalho, ou em qualquer outro lugar que você estiver, se estiver falando com alguém, colocando em prática a comunicação diária, não tenha medo, não tenha ansiedade, demonstre a sua voz natural, porque muitas das vezes sua voz natural já é muito bonita, já é muito mais elegante, já dá pra ouvir melhor. Porque, cara, as pessoas falavam que eu falava baixo, que eu falava inglês, que eu falava enrolado, que ninguém entendia minha comunicação. Isso era péssimo, isso era horrível. Ninguém me entendia. Quando eu achava que eu estava bem, era aí que eu me decepcionava ainda mais. Isso tudo porque eu tinha medo e ansiedade, eu tinha fobia, insegurança. E simplesmente falar com naturalidade, as pessoas acharem que eu estava me achando, pessoas pensarem que eu queria me mostrar de tal maneira, ou que eu era um puxa-saco, ou quando eu tinha o poder de entrar ali
naquela sala, participar de uma reunião e eu ser o cara que tá ali falando, simplesmente vir um branco na minha cabeça e tudo isso vinha acompanhado de medo, ansiedade, e aí minha voz saía fina pra dentro, fraca, ninguém me ouvia, eu não tinha poder nenhum. E as pessoas não me respeitavam, elas cortavam eu toda hora, quando eu estava falando, eu não tinha manias de ficar gesticulando, então eu ficava sempre parado, às vezes eu coçava o olho, a boca, passava a mão no cabelo, eu me perdia muito no que eu falava. Por favor, tenha medo de ser esse cara, mas não tenha medo de ser um cara que sabe falar e impor respeito, porque esse cara, ele vai passar na sua frente, ele vai ter muito mais oportunidades do que você. Até o próximo vídeo.